Olá pessoal, tudo bem? Vamos seguir agora para essa aula que é mais prática mesmo, para você ter uma primeira aproximação com o código mesmo de implementação, o código verdadeiro aí, para você seguir os seus conhecimentos primeiro sobre Python e programação de computadores de forma mais básica. A ideia dessa aula é justamente te dar uma primeira impressão de como que é programar um computador, né? Ter algumas linhas de código. E assim como eu comentei nas aulas anteriores, a gente vai usar uma ferramenta bem conhecida que é o Google Colab, que no fundo é uma ferramenta que facilita o uso de um Jupyter Notebook e é muito mais fácil para você não depender de uma máquina muito avançada ou qualquer coisa assim. E você pode compartilhar com outras pessoas, inclusive é o que eu estou fazendo agora. Então você pode pegar esse material ali no curso e fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui para a gente poder aprender juntos, tá bom? Vamos seguir, pessoal. A ideia aqui é justamente fazer uma primeira aproximação de uma implementação em Python, de sentir o que é uma programação de computadores de fato. Pessoal, em resumo, a nossa atividade vai estar voltada para esse conteúdo aqui, tá? Entender quais são os tipos de documentações, e eu só vou apresentar aqui de forma resumida o tipo NumPy, que eu já apresentei na aula anterior. Algumas regras, né, de indentação para o código em Python, para a gente entender como que a gente organiza o código em Python. A própria definição de variáveis, de funções, e alguns exemplos de como a gente monta trechos de código que dependem de estruturas lógicas como o if e else, o for e o while. Tá bom? Então a ideia é justamente ter essa visão geral de novo, mas não mais no princípio teórico como estava nas aulas anteriores, mas agora metendo a mão na massa. Então a primeira coisa, o que a gente entende por documentação em Python? Documentação, como eu comentei na última aula, é só uma forma de você explicar o que aquele código está fazendo, né? E você trazer isso de uma linguagem mesmo mais direta, né? Mais humanizada, vamos chamar assim, para que outros desenvolvedores possam entender o que significa aquele código, para que ele serve, quais são os parâmetros de entrada, qual que é o de saída, enfim. Então, só revisando o que a gente comentou na última aula. Então, como que a gente implementa isso? A gente usa algum padrão, tá? Existem vários, tá, pessoal? Tem um padrão Google, padrão, enfim, diversos aí que a gente pode encontrar. Mas o padrão NumPy é um padrão muito conhecido. Então fica até um link aqui, se você quiser se aprofundar mais, para você conhecer mais os detalhes desse tipo de padronização para documentação, tá? Mas, de forma geral, qual é a estrutura da documentação docstring NumPy? Você precisa ter uma descrição breve da sua função, do seu código, né? Então, o que ele faz, né, de forma resumida. Quais são os parâmetros que aquele código precisa e quais são os tipos de retorno também, né? Qual que é a saída que aquele código vai te oferecer. E também alguns exemplos, né? Então, exemplos aqui é como que você usa o código, quais são os exemplos de execução para aquele código, tá? De forma prática, é assim. Então, basicamente, você tem a definição da função ali, daquele trecho de código que você quer montar, com seus parâmetros, entrada e saída, enfim, né? E o trecho de documentação é baseado nessa entrada aqui com 3 aspas e fecha com 3 aspas, tá? Então, tudo que está aqui no meio é sua documentação em formato docstring. Então, você tem que, já começa, né, com a descrição daquela função, você coloca uma seção aqui que fala sobre os parâmetros nesse formato, né? O tipo de parâmetro 1, tipo do parâmetro 2, as suas respectivas descrições, o retorno que aquele código te dá, né? Também informando qual que é a descrição desse retorno, o raises, que é a seção que explica todos os tipos de tratamento de exceção que aquele código pode ter, e o exemplo, né? Então o exemplo é basicamente mostrar como que você faz a chamada daquela função, tá? E aqui embaixo você tem a própria implementação mesmo daquela função. Então, não se preocupe que a parte do código em si é nessa parte aqui de baixo, e na parte da documentação é uma linguagem mais direta. Como você pode ver, tudo que está aqui no meio é tratado como se fosse uma string, né? Um grande pedaço de conjunto de caracteres, né? Então não se preocupem se tiver algum erro aqui, ou por exemplo, aqui aceita acentuação, né, do português, coisa que o código não vai aceitar. Então vamos seguindo aqui. Em forma resumida, qual que é o estilo NumPy? A gente
inicia sempre as sessões com letras maiúsculas, tá? Então a seção parâmetros, seção retorno, raises e por aí vai. Você sempre vai usar a primeira letra maiúscula. Você tem as palavras-chave, né, o param e o type, para descrever quais são os parâmetros e quais são os tipos desses parâmetros. O return, que informa para a gente o retorno dessa função. As exceções, se acaso tiverem. As exceções, se acaso tiverem na função. E um exemplo, tá, de uso. Então, basicamente, isso aqui se resume à ideia de uma docstring. Isso aqui é muito usado até para poder estilizar essa documentação para que outros renderizadores possam facilitar a leitura, né? Existem vários por aí, eu cito aqui o Sphinx, que é um bem conhecido também, e fica o link para você conhecer essa ferramenta em que ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar o seu código e vai poder estruturar todo aquele conjunto de algoritmos que você montou e com documentações em um formato HTML que você fique mais fácil, ou Markdown, enfim, que fique mais fácil para você visualizar e navegar na documentação desse código, tá? Eu não vou aprofundar aqui no Sphinx, propriamente dito, deixo aqui como uma dica para você dar uma olhada. Talvez aí, se for de interesse, né, de vocês, possa fazer um vídeo explicando sobre o Sphinx em si. Mas a ideia aqui é mais entender a documentação e fazer uso dela, tá? Agora, partindo um pouco mais para frente, além da documentação, a gente tem que ter bastante cuidado com a regra de indentação que o Python exige, tá? Indentação, como eu comentei na última aula, é basicamente a estrutura do código está espaçado padronizadamente para conseguir entender qual que é o fluxo de ações lógicas que o código vai seguir, tá? Então, de forma bem direta, e que você pode acompanhar depois no PEP8, o PEP8 é o código de formatação que o Python adota, tá? Então aqui tem um link para você se aprofundar e entender todos os detalhes, mas de forma muito direta, um código indentado em Python exige que tenha sempre os espaçamentos fixos dentro da estrutura lógica. Então, se você tem nesse exemplo, né, uma função, então ela inicia a indentação aqui, né, na esquerda, e tudo que está um espaço, né, de indentação para frente, ela está contida nessa função. Então, a partir desse momento, dessa linha aqui de baixo, tudo que está aqui nessa frente, né, você inclui dentro da lógica da função exemplo. Daí, vamos supor aqui que a gente inicia com a função if. A função if cria uma outra indentação lógica. Então, a gente precisa fazer mais um espaço para conseguir colocar. Isso pode ser adicionado quantas vezes for necessário, né? Então você pode ter outra função if, né? Outra condição if, e isso ir cada vez mais para frente, tá? E você vai encerrando essa indentação para poder voltar à estrutura original para conseguir encerrar aquela função, tá certo? Então, de forma muito simples, indentação é a sua organização de código, tá bom? Pessoal, vou parar aqui então essa primeira parte, que é basicamente para ter uma ideia geral sobre documentações e indentação de código. Então você já tem uma noção de como que o código é estruturado. E aí a gente vai seguir para a próxima, que fala mais sobre variáveis em Python. E aí a gente continua, tá bom?